Queridos irmãos, boa noite. Paz seja convosco, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu me chamo Felipe. Estamos aqui para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Romanos no capítulo 1, a partir do verso 24 até o 32, a Palavra de Deus vai falar o seguinte: por isso Deus entregou tais homens à imundície, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Mas também por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. 27. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Aqui está falando de duas questões interessantes. Romanos 1, ele começa com um prefácio e uma saudação, como Paulo costuma fazer propriamente em suas epístolas. Ele sempre começa com uma saudação e com um prefácio. Perceba que cada livro do seu prefácio possui uma introdução. O assunto da carta, ele já deixa bem claro no primeiro capítulo, a justificação pela fé. E o que é ser justificado pela fé? É só crer no que Deus existe? É só crer que Deus é bom? É só crer que Deus faz? É só crer que Deus vai me prosperar? Que Ele vai me dar um carro? Que Ele vai me dar uma casa? É só crer em tudo isso? Será que ter fé é determinar algo de Deus e Deus entregar na hora para mim? Será que tem a ver com isso? Romanos 1, 16, ele vai falar de uma outra forma de fé. Ele vai dizer da sua preciosíssima palavra o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Percebe, dois povos. Deus não faz distinção e nem acepção de pessoas, visto que a justiça de Deus, ou seja, Deus é justo, se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito. E a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. E é aqui que eu quero iniciar o assunto da nossa mensagem. Que detém a verdade pela injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas,
tais homens são por isso indesculpáveis. Deus te formou, Ele te criou como imagem e semelhança de Deus. Somos os únicos seres da terra que somos considerados a criação perfeita de Deus. Porém, nós vemos em Gênesis, mais precisamente no capítulo 3, o início do primeiro pecado. Deus dá uma ordem ao homem. E essa ordem que Deus dá ao homem, no caso Adão, Ele dá essa ordem dizendo: não comereis do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. Só que quando nós lemos Gênesis no capítulo 3, nós vemos que Eva é seduzida por uma serpente. E essa serpente, ela chega até Eva e diz: Deus não quer que você coma, porque se você comer, você vai ser como Deus, discernindo o bem e o mal. E através disso, através desse convencimento da serpente, perceba que a serpente usada por Satanás tinha o poder de persuasão. Mas eu não quero entrar nesse demérito e nem nessa questão do convencimento, mas sim de que o pecado, ele entrou na humanidade desde o princípio. Desde o período da criação, desde o período em que foi formado todas as coisas, o homem, ele nasceu, ele foi gerado, ele foi criado e formado, foi concebido, melhor dizendo, dentro do pecado original. E esse pecado original, ele trouxe várias consequências para a humanidade ao longo dos tempos. Nós vemos desde Gênesis a Apocalipse, e por isso existem 7 dispensações. Nós vemos desde Gênesis até Apocalipse o homem se corrompendo, o homem cada vez mais se afastando de Deus, o homem cada vez mais ficando distante de Deus, o homem cada vez mais afoito dentro do pecado, dentro da imundícia, dentro das concupiscências da carne, dentro de seus desejos invisíveis, dentro de seus desejos infames, se entregando às paixões, se entregando a vaidades, se entregando à cobiça, se entregando a todo tipo de coisa. Desde Adão e Eva, é só você pegar. Desde Adão e Eva, nós vemos uma sucessão de erros e erros e erros que ocorreram durante a humanidade. Gênesis 4, nós vemos o primeiro homicídio, a primeira morte. Até então, havia apenas uma morte espiritual, que foi a morte, ou seja, a separação de Adão e Eva do paraíso. Houve a primeira morte, a morte espiritual do homem. Segundo ponto que ocorreu em Gênesis 4, o primeiro homicídio gerado pelo pecado da inveja, Caim e Abel. Deus dá uma ordem, um direcionamento para Caim e para Abel, trazerem do seu rebanho uma oferta ao Senhor. Abel, ele separa o melhor do seu novilho do seu rebanho, oferece o melhor animal que ele possuía, perfeito, sem mancha nenhuma, porque era assim que a oferta tinha que ser no Antigo Testamento. Ele oferece este animal, o melhor animal, e Deus recebe esta oferta. Porém, Caim, lavrador, Abel era pastor de ovelhas e Caim lavrador. Caim, ele oferece aquilo que sobra, o resto. Quem entrega aquilo que sobra, geralmente, eles nunca vai chegar ao destino final. Todo aquele que entrega sobra, ele recebe sobra desta terra. Mas todo aquele que entrega o melhor, ele tem o melhor de Deus.
E eu não estou falando do melhor dessa terra, como muitos aí fora dizem, mas sim o melhor que vem do céu. Porque Deus viu nele um coração sincero. E Caim e Abel trouxeram suas ofertas. Abel trouxe a melhor oferta e Caim trouxe a pior. Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. E nós vemos, a partir do capítulo 5 e do capítulo 6, Deus dando uma direção para que Noé construísse a arca. E a partir do momento que Noé constrói, Noé tem essa direção para construir a arca. Ele dá um aviso para toda a humanidade, dizendo para que a humanidade entrasse na arca a fim de que pudesse se salvar. Só que a humanidade, em geral, não acreditou em Noé. Não acreditou na palavra verdadeira pregada por Noé. E ali durante aquele período, durante aqueles anos em que Noé construiu aquela arca, o povo continuou desacreditando, continuou vivendo sua vida normalmente, continuou fazendo suas coisas de maneira rotineira, da forma como o ser humano sempre faz dia a dia. E chegou um momento em que veio o dilúvio e Noé e sua família, conforme estavam preparados, conforme eles já tinham construído a arca, e Deus tinha dado uma direção para eles entrarem na arca a fim de que a sua família fosse salva. Aquela humanidade não deu crédito, não deu ouvidos a Noé e acabou pelejando, acabou morrendo. Noé e sua família entraram na arca e permaneceram. E a partir daí nós vemos Abraão, Ló, Isaac, Jacó. Vemos o povo escolhendo para si um rei depois do período dos juízes que governaram Israel por muitos anos. Nós vemos Deus pedindo para o povo pedindo para Deus e para Samuel um rei, porque eles achavam que quem iria libertá-lo dos inimigos, e até hoje o povo de Israel acredita nisso, que viria um Messias que cuidaria de todo o sistema político da época, que tomaria o poder político, poder político e poder econômico daquela época, que reinaria sobre Israel. Eles queriam um rei monarca. Eles queriam um rei dominador e governador e opressor. Deus queria salvá-los. Deus queria transformá-los. Deus queria libertá-los. Deus queria ser o Deus deles, o povo, o Pai deles. Deus, ele queria ser Deus na vida deles. Porém, eles recusaram a palavra de Deus. Isso até hoje. Se você for lá em Israel, você vai ver que muitos judeus ortodoxos não acreditam que Jesus Cristo era o Messias. Até hoje não acreditam nisso. Apenas os judeus messiânicos. Mas os judeus ortodoxos, eles não acreditam que Jesus Cristo é o Messias. E o povo rejeitou a lei. De Moisés até Malaquias. Erros e erros e erros. Idolatria. Marido traindo a esposa. Filho traindo a confiança do pai. Vide Itamar, ou melhor, Nadab e Abiú, desculpa, filhos de Arão, que ofereceram fogo estranho durante o tabernáculo e morreram por conta disso. O bezerro de ouro que o povo de Israel fez durante a peregrinação no deserto. E vários outros erros. Idolatria que tem surgido naquele tempo. A prostituição reinando por causa de Baal e por causa de outros deuses, Azerá, Ra, por causa
de diversos outros deuses do Antigo Testamento. E nós vemos todo esse processo. Vale lembrar que após a conclusão do livro de Malaquias, Deus fica 400 anos sem falar com o seu povo, no período que é chamado de período interbíblico. E nesse período, povos se levantam de forma política e de forma social para tentarem estabelecer uma certa paz a Israel, para tentarem apaziguar os ânimos. Percebe que antes, lá atrás, em Daniel, em Jeremias, em Isaías, o povo é levado cativo para a Babilônia durante 70 anos por Nabucodonosor. E aí é dominado pela Babilônia, dominado pela Pérsia, dominado pela Grécia, através dos Seleucidas, através dos helenistas. E após disso é só queda e queda e mais queda, até que vem a subjugação do Império Romano e o povo de Israel é dominado por Roma. Roma persegue os cristãos, persegue o povo de Deus, crucifica Jesus, leva Jesus até uma cruz e escreve ali INRI em cima de uma cruz, que significa Jesus Cristo, Rei dos Judeus ou Nazareno. E a partir daí, Jesus é crucificado. Profetas são decapitados e mortos por conta da pregação do Evangelho. As pessoas deixam de crer no Evangelho. As pessoas deixam de crer no poder de Deus. Deixam de crer na manifestação de Deus. Assim como era lá atrás, no tempo da lei, que não deram créditos a Moisés, que não deram créditos a Malaquias, que não deram créditos a Obadias, que não deram créditos a Ageu, que não deram créditos a Isaías, que não deram créditos a tantos e tantos profetas, que não deram créditos a Samuel. Esse povo que não deu ouvidos a Deus lá no tempo de Noé, por conta do pecado que lá atrás Adão e Eva cometeram. É o mesmo povo que nos tempos de hoje tem se corrompido. Pregadores se corrompendo por causa de dinheiro. Você vai chamar um pequeno pregador famoso para poder empregar numa igreja, só pega se cobrar X. Só prega se a igreja tiver Y de membros. Se for uma mega igreja pintada de preto. Você entendeu a dimensão do que o Evangelho se tornou nos dias de hoje? Desde lá atrás, o que o Evangelho se tornou até hoje. Igrejas. Eu posso até ser cancelado depois desse vídeo aqui, porque é uma polêmica gigantesca. Igrejas onde o casamento homossexual é permitido. Acabei de ler aqui em Romanos aqui. Pecado continua sendo pecado. E uma coisa que eu quero falar aqui, antes que eu seja totalmente cancelado nas redes por causa disso. Não é que nós cristãos somos preconceituosos com os homossexuais, com os negros e com qualquer outro tipo de etnia ou de orientação sexual. Muito pelo contrário. A Bíblia, essa palavra é sagrada aqui, ó. Ela nos mostra, deixa bem claro, não só aqui em Romanos, mas também em Levítico, que a prática homossexual é pecado. Então, como é que eu vou compactuar com o pecado se a Bíblia diz que isso não vai te levar para o céu? Como é que eu vou aceitar e vou permitir o pecado, conhecendo e sabendo que aquilo não agrada a Deus?
Então, por causa disso, eu quero até ler, para que depois vai falar, é achismo seu. Tá na Bíblia isso aqui, ó. Por causa disso, nos entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhante, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. É a Bíblia que está dizendo, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Concupiscência da carne, prática homossexual, prática perversa, prática pecaminosa. Pecado continua sendo pecado. Eu falei do pecado da idolatria religiosa. Falei do pecado da sensualidade. E aqui não se trata apenas de prática homossexual, mas de toda prática pecaminosa que envolve a questão carnal, concupiscência da carne. Você acha que você que tem lá entrado naquele site, eu não vou falar o nome, porque eu também fui muitos anos viciado com isso. Isso é algo que também afligiu a mim muito tempo. E que eu estou lutando contra isso. Não tem sido fácil. Você que tem entrado naquele site lá. Tamo junto, meu amigo. Tenho certeza que a partir do momento que a gente se arrepender, buscar conhecimento de Deus, pedir perdão, Deus, Ele vai tirar isso de nós, Ele vai nos ajudar, Ele vai cobrir o nosso coração. Então, homens com homens cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Olha aqui, ó. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Deus, Ele não castiga ninguém. Ele não testa e Ele não prova ninguém. Só que tem momentos que Ele vai permitir você passar por isso por conta de uma coisa chamada livre-arbítrio. A escolha e a decisão é sua. O desejo é seu. Então, pare de culpar Satanás pelo pecado que você está cometendo. Tome vergonha na cara e mude seus hábitos e suas atitudes. Porque se você sabe que é pecado e continua pecando, é você que tem que criar vergonha na cara e falar: Senhor, eu pequei mesmo, eu errei mesmo. Se possível, seja humilde para orar. Se possível, arranque esse vício de mim. Cheio de toda injustiça. Acabei de falar. O povo cometeu lá atrás no Antigo Testamento e tem cometido hoje, no século 21. Malícia, avareza, ganância por dinheiro. Igrejas que estão pensando nisso aqui, ó, e não em almas pro reino de Deus. E maldade, possuídos de inveja, não só no altar, mas fora dele. Caim teve inveja de Abel e por isso matou seu próprio irmão, por causa da inveja. Por causa da inveja, José foi vendido como escravo para o Egito, para Potifar. Homicídio, de novo Caim e Abel. Contenda, também, de novo Caim e Abel, e também tem acontecido no nosso meio hoje. Irmãos que não respeitam mais a autoridade.
Pessoas que não respeitam mais o presidente, que não respeitam mais o pastor, que não respeitam mais o patrão, que não respeitam mais pai e nem mãe. Insolentes, soberbos. Quanto mais eu tenho sucesso, mais eu me acho melhor. O tal. Pessoa soberba é assim. Quanto mais ele cresce na graça, no conhecimento, ele quer achar que é melhor do que alguma pessoa, que é maior do que alguém. Presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. E aqui está falando tudo de obra da carne. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Aqui tem uma coisa. Qual é a evidência de que Deus está comigo? Fruto do Espírito. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. A palavra diz: venha como estás. A palavra diz: venha até mim. Só que Deus não quer que você permaneça em uma vida de pecado. O pecado ele não pode se tornar hábito, ele não pode se tornar natural nas nossas vidas. Se eu, que tenho a responsabilidade de pregar o Evangelho, a palavra de Deus, não falo com você sobre pecado, se a palavra de Deus ela não te gera, não te produz frutos de arrependimento, não te produz transformação, não te produz uma mudança sincera, um coração arrependido, não tem nada de Deus aí. Será inútil a minha pregação. Se Cristo não for o cerne da mensagem, se o céu não for o ápice da mensagem, não tem sentido algum eu pregar o Evangelho e pregar a palavra de Deus. Não tem sentido algum. Ó, capítulo 2, versos 1 até o 4. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Olha que forte isso aqui. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas ou que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? E aí? Vai continuar no pecado até quando? Vai continuar no erro até quando? Tá na hora de tomar atitude, cara. Tá na hora de tomar uma decisão, tá na hora de se posicionar. Tá na hora de decidir. Tá na hora de mudar. Eu tô lendo a Bíblia todos os dias, eu vejo que eu tô precisando mudar. Se eu, pregador da palavra, preciso mudar, preciso me arrepender, preciso me transformar. Se eu, que tô aqui pregando e ensinando para você, sou um mero pecador, talvez pior do que você ainda, pecando e errando, preciso mudar, preciso me transformar. Que dirá você? É sobre Cristo e não sobre nós. É sobre Deus e não sobre nossas vidas. É sobre o céu e sobre o inferno. É sobre essas duas coisas. Não tem como eu amaciar a palavra de Deus. Não tem como eu amaciar o ego. Não tem como eu gerar melzinho na palavra de Deus, não. Não tem como.
Então, Deus, Ele quer que você venha como estás. Ele te aceita. Sim, Ele te aceita. Só que Ele não aceita o teu pecado. Ou você muda para chegar até Deus, ou você continua do jeito que está para caminhar em direção ao inferno. A escolha é sua, a decisão é tua. A escolha é tua. Quem você tem alimentado mais, a carne ou o espírito? Postei isso ontem num grupo de jovens da nossa igreja. O que você tem alimentado mais? O céu, a palavra de Deus, o espírito ou a carne? A porta larga, o inferno. Cabe a você. Cabe a você. É sobre Deus, mas também é sobre você. Amém? Vamos orar. Querido Deus de poder, de graça, misericórdia e justiça. Neste momento, ó Deus querido, ó Senhor amado, eu quero pedir que o Senhor esteja conosco, ó Pai. Senhor, todos nós somos pecadores. Todos nós somos falhos e todos nós, Senhor, erramos constantemente. Todos os dias, ó Deus, temos falhado, temos pecado. Temos contendido contra Ti. Temos gerado todas essas coisas que foram ditas na palavra, Senhor. Mas, Pai, perdoa nossos erros, nossos pecados e nossas falhas. Nos muda, Senhor, a ponto de que nós possamos, Senhor, ser pessoas melhores todos os dias. Nós não somos merecedores e nem somos dignos. Nós nunca vamos merecer nada, nós nunca somos merecedores de nada, nem dignos de nada. A humanidade tem se corrompido dia após dia, tem falhado dia após dia. O pecado tem se tornado dia após dia hábito contra a nossa humanidade, Senhor. Queremos um verdadeiro avivamento, queremos ser cheios do Teu Espírito, mas não queremos mudar. Não queremos transformação, não queremos viver de acordo com a Tua palavra. Não queremos viver de acordo com aquilo que o Senhor desejou e ordenou para nós. Queremos viver da nossa maneira, queremos viver do nosso jeito. Queremos fazer as coisas da nossa forma, segundo a força do nosso braço, sem consultar a Ti, sem olhar para Ti. Perdemos mais tempo no celular do que lendo a Tua palavra, Senhor Jesus. Então, Pai, por favor, Senhor, perdoa a nossa humanidade. Ela tem se perdido dia após dia. Ela tem falhado dia após dia. Mas eu sei que o Senhor ainda tem um plano muito maravilhoso para com cada um de nós. Eu sei que o Senhor deseja ainda salvar o maior número possível de pessoas. E eu sei que o Senhor não voltou enquanto essas pessoas não fossem salvas. Mas, Pai, peço-te que a Tua misericórdia